A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E o comentarista deste segundo trimestre de 2016 é o pastor José Gonçalves. E nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 6, que traz o tema A Lei, a Carne e o Espírito. O nosso textuário se encontra em Romanos, no capítulo 7, e versículo 25, que nos diz assim: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A nossa verdade prática: a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 7, que vai do versículo 1 até o 15. Hoje, meus irmãos, nós não vamos ler a leitura bíblica em classe por ser extensa e tomar um pouco de nossa pré-aula de hoje, o tempo da nossa pré-aula. Então, nós separamos aqui, dentro do capítulo 7 de Romanos, nós vamos até depois falar em nossa introdução, que nós dividimos em 3 partes, que é a lei, a carne e o espírito, e seus versículos de cada parte que nós separamos para os irmãos, para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. Então, o nosso objetivo geral da lição de hoje nos diz assim: mostrar que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo o crente. O ponto central da lição diz assim: Jesus Cristo nos libertou do jugo da lei, do pecado e das obras da carne, por isso podemos andar em espírito. Meus irmãos, na lição de hoje, nós vamos falar de 3 partes importantes dentro do capítulo 7 de Romanos, onde o apóstolo Paulo menciona a lei. Esta lei é do Antigo Testamento, por isso que ele diz no versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Aí depois ele menciona na segunda parte a carne, depois ele fala do Espírito. Então nós dividimos aqui, dentro do capítulo 7 de Romanos, essas 3 partes importantes para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. Uma lição em que fala da complexidade que é esta luta entre a carne e o espírito e a carne. O que Paulo diz? O que Paulo menciona a respeito disso? O que Paulo nos ensina a respeito desta luta? Porque na esfera espiritual, nós vamos falar hoje que esta carne, uma carne não é na parte física que Paulo está mencionando para nós, e sim na esfera espiritual, que luta nós passamos e vamos passar constantemente esta luta, mas vencemos pela lei de Deus, pela graça divina, nós vencemos esta luta contra a lei do pecado, contra as obras da carne, nós vencemos. Nós vamos aprender isso nesta lição de hoje, uma lição em que faz uma comparação também, uma analogia, como nós vamos falar aqui no capítulo 7, no capítulo 1, mais precisamente todo o versículo 6, onde ele fala desta lei, aí ele fala desta parte do casamento, o que Paulo quis dizer com isso, qual é o entendimento que ele deu isso aí é da carne, conforme Romanos 7, do 7 até o versículo 7 até o 13, onde ele faz também uma comparação a Adão novamente, ele faz uma analogia, ele vai no paraíso,
ele faz essa comparação, não cobiçarás, né? Onde ele diz a respeito disso também, que faz parte dos 10 mandamentos, né? E também ele faz por último ali uma análise, uma analogia, né? Depois ele faz uma entre o homem, né? Esta luta interior, esta luta interna que nós temos em nós, da carne e o espírito, conforme nós podemos ver depois em Romanos 7, do 14 até o 25. Então, dando início à nossa lição de hoje, no capítulo 7 de Romanos, nós temos 3 pontos importantes aqui, como eu já mencionei aqui nisso na nossa pré-aula. Aqui o apóstolo Paulo faz uma separação entre a lei, conforme Romanos capítulo 7, no versículo 1 até o 6, a carne, conforme Romanos 7 até o 13, depois, por último, o espírito, né? Romanos 7, do 14 até o 25. Através desses principais pontos, vamos realizar uma interpretação, um comentário bíblico, teológico, né? No que diz respeito ao complexo texto bíblico de Romanos, no capítulo 7. Então, nós iniciamos aqui a nossa primeira interpretação. Romanos, capítulo 7, e versículo 4, temos aqui o título, Mortos para a Lei. Nós vamos ler aqui dentro da leitura bíblica em classe, este ponto que nós separamos aqui para os irmãos, para que nós possamos entender melhor a nossa pré-aula de hoje. Diz assim: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos naquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Antes desse entendimento aqui no versículo 4 do capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma analogia ao casamento, né? Onde ele fala que a mulher, o casamento entre o homem e a mulher, e a mulher está ligada ao homem, né? Esta lei, né? Ela só é liberta desta lei conjugal, vamos dizer assim, desse matrimônio, quando o marido morre, ou vice-versa também, né? Então, ele faz essa comparação, que nós estamos unidos com Cristo, né? Então, nós estamos mortos para a lei. Então, já não dependemos da lei. É interessante que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, e nós aprendemos também, que nós já não dependemos da lei e do sacrifício do Antigo Testamento para sermos aceitos diante de Deus, né? Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento eram para ser aceitos perante a Deus. Então, nós já estamos livres disso aí. Não precisamos fazer sacrifício, porque Jesus Cristo já fez o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então temos que entender isso também. Então, a lei ela não tem domínio, né, sobre o crente. Não tem domínio sobre o crente. Conforme em Gálatas 3, versículo 23 a 25, Gálatas 4, versículo 4 e também 5. Então, fomos alienados da antiga aliança, da lei, ou seja, e unidos, né, a Cristo para a salvação. Então fomos alienados da antiga aliança para ser unidos, ou seja, a Cristo para obtermos o quê? A nossa salvação. Devemos crer em Jesus, conforme a primeira epístola de João, no capítulo 5 e versículo 13. Receber o seu Espírito e a sua graça, e assim receber o quê? O perdão, ser regenerados e capacitados para produzir fruto para Deus, conforme Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23, Romanos 8, 3 e 4 e Mateus 5 e 17. Então Jesus veio para cumprir esta lei, né? Ele não veio para abolir a lei, sim, ele é o cumprimento desta lei. Então estamos unidos com Cristo, e através dessa união que temos com Cristo, nós vamos produzir, somos capacitados a produzir frutos para Deus, né? Romanos capítulo 7 e versículo 7, temos aqui: não conheci o pecado senão pela lei, conforme nós podemos ler aqui, dentro da leitura bíblica em classe. Que diremos, pois? E a lei, pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse:
não cobiçarás. Aí o apóstolo Paulo, ele faz, né, faz entender também que dentro aqui desse capítulo 7, todo ele fala para as pessoas que precisam ter um compromisso com Deus, né, para conhecer mais a Deus, né, pessoas que precisam ser regeneradas, né. Então ele fala isso, de como ele era também, do que ele foi, né, e como ele foi regenerado, né, porque alguns pontos aqui que nós vamos debater aqui que são importantes, porque há muita discussão em alguns pontos aqui. Aí nesse capítulo 7, versículo 7, Paulo vai ao paraíso, né, e fala novamente de Adão. É interessante que ele fala de Adão, que não cobiçará. Então, ali já existia um primeiro mandamento de Deus ali, né, antes de ser, depois foi promulgado, melhor dizendo, né, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, o decálogo, como nós conhecemos, né, a lei, né. Então ali, a Torá, depois foi citado, né, a Moisés, enfim, foi estabelecido, né, e enfim. Então o apóstolo Paulo vai lá atrás e volta, não cobiçarás. Então essa cobiçarás deu a morte, né, o pecado levou à morte. Aí ele vai falar também da escravidão do pecado, né, são escravos do pecado, né. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso depois. Então é interessante que ele faz essa analogia, né, que Adão, o pai de toda a raça, o pai de toda a humanidade, da raça humana, né, pecou, caiu a sua queda. Então não cobiçarás. Então ele fala, não, conheceria concupiscências, se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? Então, os versículos do 7 até o 25 descrevem uma experiência pré-conversão de Paulo, ou de qualquer outra pessoa, que procura agradar a Deus, né, sem depender da sua graça, misericórdia por eles, porque eles se escondem. A lei dava as condições, dava a salvação. A lei não salva. A lei não salva ninguém, né? Então, é o esforço que a pessoa poderia ter todas em cima da lei, mas ele não consegue cumprir a lei, né? Não consegue ter uma vida com Cristo, né? Sem ter Cristo, na verdade, uma vida com Cristo e tentando cumprir a lei. Ele não consegue, por esforços próprios não consegue. Então Paulo nos ensina aqui, dentro desse versículo 7 a 25. Então, uma das primeiras razões aqui, primeiro ponto, melhor dizendo, nos versículos 7 até o 12, nós temos ali que Paulo descreve o período de inocência do indivíduo, né, até chegar à idade da responsabilidade. Quando ele diz, ele vive, no versículo 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Sem culpa nem responsabilidade espiritual, ou seja, até que deliberadamente peca contra a lei de Deus, ou seja, escrito externamente no seu coração, conforme em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, Romanos 7, versículos 7, 9 e 11. O segundo ponto aqui, meus irmãos, nos versículos 13 até o 20, Paulo retrata um estado de escravidão ao pecado, porque a lei, uma vez conhecida, né, traz inconscientemente o pecado para a consciência, né, e assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor, ou seja, o pecado se torna o seu senhor, por isso que é escravo do pecado. Embora este se esforce para resistir, nós entendendo que ele fala isso, que é escravo do pecado, né? Até um ponto pesado, importante, e aí muitos estudiosos dizem, será que Paulo nesse ponto estava totalmente regenerado? Sabe que ele estava dizendo da sua regeneração ou não, né? Vamos falar durante esta lição também, essa parte é importante. Nos versículos 21 até o 25, Paulo revela o desespero total da pessoa à medida que o conhecimento e o poder do pecado reduzem a miséria, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Miserável que sou. Romanos capítulo 7, do versículo 9 até o 11, temos um título assim, eu em algum tempo vivia. Então, as declarações de Paulo, eu vivia, no versículo 9,
e o pecado me matou no versículo 11, apoia a crença geral que a criança, né, é inocente até devidamente pecar, contra a lei de Deus no coração, né, conforme Romanos capítulo 2, versículo 14. Então, ou seja, tem um ensino que diz que as criancinhas entram no mundo, né, afetadas pela culpa do pecado, dívidas de condenação eterna. Isso é uma falha muito grande que tem por aí, né, e não se acha nas Escrituras, né, então não se acha nas Escrituras isso aí, essa condenação, né. Então, o apóstolo Paulo diz isso, as expressões de Paulo: eu vivia, conforme o versículo 9, o pecado me matou, o pecado me matou, né? Paulo está dizendo isso, que apoia a crença geral de que uma criança inocente até devidamente pecar contra a lei de Deus no seu coração, conforme Romanos capítulo 2, 14 até o 15, porque até então ela não conhecia esse pecado, né? Aí quando acabou conhecendo, né, eu vivia, conforme ele fala aqui no final do tempo, sem lei, mas vindo no mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aí no versículo 11 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então há o conhecimento disso aí, consciência disso. Romanos 7 e versículo 12, temos aqui: a lei é santa, né? Podemos ver aqui em Mateus 5,17, Gálatas 3,19. Ou seja, a lei de Deus, podemos dizer a lei, os mandamentos, né, depois da lei de Deus, ela não é má a lei. O que está por trás das pessoas que fazem desta lei, né, como nós falamos na aula passada, se esconde através desta lei, né, os seus pecados através dessa lei. A lei ela é boa, é santa, né? O apóstolo Paulo ensina, mas o que as pessoas fazem desta lei, o que os judeus faziam desta lei, né, para se encobrir de seus pecados, que não era bom, né? Porque a lei ela não tinha poder nenhum. Aliás, ela não tinha poder, o poder do pecado dominava eles, né? Aí esta lei fazia com que eles tivessem orgulho, né, se escondessem atrás dessa lei, mas essa lei não salva ninguém. A lei não salva. E eles achavam que esta lei, estando debaixo da lei, eles tinham um preceito com Deus de uma salvação, né, de não ter uma condenação eterna. Então isso é um erro muito grande que eles tinham em mente. Paulo vem e refuta toda essa ideia, todo esse entendimento errado deles. Então a lei ela é boa, é santa, mas o que está por trás que não é bom, né? Pecado da lei, né? Romanos 7, 14, temos aqui a lei, né? Conforme podemos ter aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? Lembremos que Paulo, no capítulo 7, né, de Romanos, está analisando o estado da pessoa irregenerada, ou seja, é sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus, conforme o versículo 1. Se torna incapaz de viver uma vida agradável a Deus, na lei do Antigo Testamento. Conforme o versículo 1, ele descreve uma pessoa lutando sozinha, né? Pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado, e demonstrando que não podemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal mediante o quê? Ao nosso próprio esforço, para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. Então não conseguimos vencer o pecado se nós estivéssemos, né, debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, né? Nós não teríamos condições de vencer isso. Mas a graça de Deus, né, veio e nos deu esta vitória. Podemos vencer. Então isso faz entendimento. Então, os seus próprios esforços, quando Paulo ensina isso no capítulo 7, ela não consegue vencer sozinha, né? Não consegue. Então é um conflito cristão. E é um tema também da nossa lição que mostrar que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade da vida de todo crente. Então uma luta constante, é um conflito, meus irmãos, grande dentro de nós. Ou seja, o conflito cristão, por um outro lado, é bem diferente de uma pessoa que não tem Cristo, regenerada, né? Ou seja, o conflito do cristão é diferente. Por que é diferente? Porque é um conflito entre uma pessoa unida a Cristo, ou seja, e no Espírito,
santo de um lado, contra o poder do pecado de outro lado. Então nós conseguimos vencer esta luta, esse conflito, porque nós estamos unidos com Cristo. Se não fosse esta união com Cristo, nós não conseguiríamos vencer o pecado, o poder do pecado contra nós. Conforme em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até 18. Aí em Romanos 7, 14, ainda voltando aqui no entendimento, dentro do versículo 14, ele fala: eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E muitos estudiosos bíblicos, quando vêm refutar boa parte desse entendimento de Paulo, mas como que Paulo, uma pessoa regenerada, diz isso? Como que ele diz isso? Porque ele diz: eu sou carnal, ele reconhecendo que é carnal e é vendido sobre o pecado. O que ele está dizendo sobre isso? O que eles entendiam isso, né? O que eles estavam dizendo? Paulo não podia ser regenerado falando desta forma, agindo desta forma, dizendo que ele era carnal, vendido sobre o pecado. Aí Paulo nos ensina a respeito disso, né? Desse entendimento aqui, que é um entendimento muito complexo, mas que faz entender a lição de hoje. Mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7, estas aqui falam claramente num período sobre a lei. Olha o entendimento, sobre a lei, ou seja, na vida de Paulo, antes de sua conversão, que era judeu, fariseu, vivia sobre a lei, né? Era rígido na lei, cumpridor da lei. Então esse fato é comprovado pelas seguintes razões. Quais são essas razões? Primeiro, no capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência. Então Paulo, dentro do capítulo 7, ele mostra a insuficiência da lei para nos redimir. A lei não redime ninguém. Ou seja, há parte da graça e não a insuficiência do Evangelho, ou seja, aliado à graça. Então Paulo está dizendo isso, né, desta lei do Antigo Testamento, que ela não tem poder de ninguém, e também ele não fala da insuficiência do Evangelho aliado à graça, conforme em Gálatas capítulo 3 e versículo 24. Segunda razão desse entendimento, no versículo 5, né, temos aqui: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto o quê? Para a morte. Então ele fala aqui no versículo 5, Paulo declara que os que estão na carne são carnais, sensuais. E em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele afirma: se viverdes segundo a carne, morrereis. Conforme em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Logo, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. Se a pessoa vive na carne, né? A pessoa dá lugar à carne, na esfera espiritual, meus irmãos, na esfera espiritual, isso faz entender, ela está morta espiritualmente. Morta espiritualmente, Paulo está ensinando isso. É uma das razões quando ele fala, né, vendido sobre o pecado, né? Ele fala sobre isso. Terceira razão para o nosso entendimento, a expressão vendido sobre o pecado. Significa o que, meus irmãos? Significa servidão ou escravidão do pecado, conforme 1 Reis capítulo 21, versículo 20 e 25, 2 Reis 17, 17, fala de Acabe, né? Ele fala desse que foi vendido, né, para o mal, né, fazer o mal. Ou seja, tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque nós somos vendidos para o mal quando estamos em Cristo. Porque Ele, pelo preço do resgate de seu sangue, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20 e versículo 28, ou seja, redimiu-nos do poder do pecado. Então Jesus Cristo nos redimiu do poder do pecado. E declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 14. Há um contraste também em Romanos capítulo 6, versículo 14, né, quando Paulo fala a respeito da lei. Isso faz entender que há muita discussão a respeito desse contraste, né? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Aí ele fala isso, depois ele fala sobre o pecado, né? Escravos do pecado, escravidão do pecado. Então há algumas pessoas assim, alguns estudiosos bíblicos que dizem que Paulo estava não dizendo como uma pessoa regenerada. Por que Paulo estava dizendo isso?
Qual é a razão que Paulo estava dizendo isso? Quais são os critérios que Paulo estava dizendo sobre isso? Sendo que ele fala que nós estamos debaixo da lei, e sim pela lei da graça de Deus. Ele diz aqui que nós somos feridos sobre o pecado, né? Ou seja, servidão ou escravidão do pecado. O que Paulo estava dizendo, né? Isso é importante entendermos, irmãos. Paulo estava dizendo de outra forma diferente, ou seja, o próprio Cristo afirmou, meus irmãos, se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado. Livres da lei do pecado. João 8,36, conforme Romanos 8,2. Realmente, ou seja, o nome de Jesus significa o que, meus irmãos? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Quarto ponto da razão de Paulo sobre esse entendimento aqui, dentro do versículo 14. Além disso, a presença do Espírito Santo habita em nós. Romanos 8, vamos falar que é na nossa próxima lição, vamos estudar sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo. Não deixa os crentes vendidos sobre o pecado. Então, o Espírito Santo habita no crente, habita no servo de Deus, ou seja, então não deixa que os crentes, né, sejam vendidos sobre o pecado. Então Paulo declara ainda, no mesmo capítulo, que a lei do Espírito, né, de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Romanos 8, versículo 2. Ou seja, ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. Porque somos devedores, não a carne. Romanos 8, versículo 2. Aí temos aqui, Romanos capítulo 7 e versículo 15. O que quero, isso não faço. Isso aqui é um ponto principal da lição de hoje. Onde nós temos a luta espiritual entre carne e espírito, né? Essa luta, né? Entre a lei do pecado e a lei de Deus, podemos dizer assim, podemos separar. A luta constante que o crente tem. Porque você quer fazer uma coisa que é da parte da carne, o Espírito te puxa para o outro lado. Aí você quer fazer o contrário, né? A carne puxa você para um lado. O Espírito Santo, aí temos a lei do Espírito, né? Que é a lei de Deus, e a lei do pecado, que é a lei da carne, as obras da carne. Você quer lutar e não consegue. Você fica nessa luta constante. Não é que você consegue vencer isso. Você não está debaixo da servidão do pecado, do jugo do pecado, escravo do pecado, né? Então, o que quero, isso não faço. O apóstolo Paulo diz que aqueles que tentam obedecer os mandamentos de Deus, sem a graça salvífica de Cristo, ou seja, descobre que são incapazes de realizar o que? As boas intenções do seu coração. Ou seja, não são senhores de si mesmos. O mal e o pecado governam em seu ser. Não são donos de si mesmos, né? Isso faz um conflito constante, ou seja, não são donos de si mesmos. Olha que interessante, meus irmãos. Ou seja, são escravos dessas coisas. Vamos ver versículos do 15 até 21. Presos debaixo da lei do pecado, né? Versículo 23. E somente para os que estão em Cristo, que Deus, juntamente com a tentação, né, dará também o escape, para que possais, né, suportar, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 13. Ou seja, podemos dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar esta luta espiritual da carne. Então, todos nós temos uma limitação de suportar até um determinado ponto uma tentação. Então Deus nos dá um escape no momento certo, para que nós possamos também suportar até o ponto, porque cada um tem uma limitação, né? Cada um tem uma condição de suportar aquela tentação. E isso está dentro de nós, este pecado que habita em nós,
nessa natureza pecaminosa que nós temos, e dentro desta esfera espiritual entre carne e espírito, nós podemos vencer com o Espírito Santo. O Espírito nos dá condições para vencer esta luta, para o cristão, aquele que está em Cristo Jesus, né? Dá um escape para nós, para que nós possamos vencer esta lei do pecado dentro de nós. Em Romanos capítulo 7 e versículo 22, o apóstolo Paulo: tenho prazer na lei de Deus, né? Então muitos crentes sobre a lei do Antigo Testamento verificam, aqui de novo falando, verificam que em si mesmos tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Então tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus, conforme em Salmos 119, Isaías 58, 2. Então, entretanto, no mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas na lei, ou seja, as paixões da carne, neles imperavam, versículo 3, não tinham vitória nenhuma. Igualmente, na igreja hoje, pode haver os que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não ter em si a experiência da graça regeneradora de Cristo, verifica que são escravos e prisioneiros do pecado. Paulo reconheceu isso, né? Mesmo regenerado, ele reconheceu que são escravos. Verifica que a graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Então, meus irmãos, quando tentamos viver livres do domínio do pecado, ou seja, da imoralidade, todos os nossos esforços para isso são inúteis. São inúteis, meus irmãos. A menos o quê? Que sejamos realmente nascidos de novo. Fala da regeneração. Reconciliados com Deus, libertos do poder de Satanás e como novas criaturas em Cristo, ou seja, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 3, Romanos 8 e 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. E já finalizando aqui, meus irmãos, o capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala no versículo 24: miserável homem que sou, é o reconhecimento de Paulo, quando ele diz isso. A pessoa não convertida em sua luta desigual com o pecado, porque ele não vence o pecado. A pessoa que não é convertida, a pessoa que ainda está no mundo, vivendo uma vida de turbação, de prostituição, de bebida, lascívia, enfim, todas essas vontades da carne, obras da carne, ela não tem poder nenhum sobre o pecado. Ela é escrava do pecado, é dominada pelo pecado. Diferente dos cristãos que estão em Cristo Jesus, que reconhecem isso, mas vencem, sabe vencer, tem uma válvula de escape, tem uma condição de vencer, né? O pecado também, então, é dominado, cativa, conforme o versículo 23. Ou seja, o pecado vence e a pessoa vence o pecado como escrava, conforme o versículo 14. Aí Paulo voltando aqui, nós voltamos ao entendimento do pecado, escravo do pecado. Então, miserável condição é esta, né? Que se ele estiver na carne, ele é um miserável, né? Ou seja, ele é vendido sobre o pecado, ele está sobre o pecado, e ele reconhece que as forças deles são limitadas, que ele não consegue vencer o pecado, mas vencemos pela graça maravilhosa de Deus, né? Pelo Espírito Santo nós conseguimos vencer esta força, né? Esta luta, esta tentação que tem sobre nós, o pecado impõe sobre nossas vidas. Miserável condição é esta: quem poderá livrar-nos? Aí fica a pergunta: quem poderá livrar-nos? Ou seja, a resposta é: por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos livra, né? Ele nos livra da escravidão do pecado, né? Do jugo do pecado, das obras da carne. E nós vencemos com Jesus Cristo. No versículo 25, Ele é o único que pode nos libertar, ou seja, da lei do pecado e da morte, conforme Romanos capítulo 8, versículo 2. Mas antes aqui, meus irmãos, para finalizar, em Romanos capítulo 7 e 22, temos aqui uma resposta interessante
em que o apóstolo Paulo, né, ele já fala no final aqui, né, do nosso capítulo 7, né, versículo 25, mais precisamente, que ele fala que assim para nós: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Com entendimento ele serve a nós, servimos a lei de Deus, ele servia a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então esta luta constante, né, como nós falamos aqui, luta grande, mas vencemos, temos como vencer com Cristo Jesus, né? E a lei e ele é o único que pode nos libertar dessa escravidão do pecado, da servidão do pecado, né? Porque não podemos viver uma vida de pecado e queremos viver uma vida com graça com Deus, né? Então nós temos esse entendimento quando o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso, que essa luta constante entre carne e espírito, espírito e carne, mas vencemos por Cristo Jesus, né? Então, a lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte, conforme em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, podemos entender hoje nessa lição, meus irmãos, que temos essas três partes importantes dentro do capítulo 7, onde nós falamos que a lei do Antigo Testamento, podemos dizer, não salva ninguém, não salva até hoje e nunca vai salvar, né? E sim a lei de Deus, né, que veio para nos dar essa liberdade de ser salvos, né? Essa graça maravilhosa de ser salvos. Aí fala da carne e espírito, né? Aí o apóstolo Paulo faz uma menção muito interessante, a cobiça, né? Que deu para nós a morte física, né? Cobiçais, não cobiçais, porque até então esta lei que Deus tinha dado lá no paraíso, né, para Adão, todos os homens, ele transgrediu esta lei, que ele veio a cobiçar aquilo que não era para ser cobiçado, e veio, né? Aí Jesus vem, né, e por intermédio nos dá esse Espírito Santo para que nós possamos vencer a lei, né, do pecado, as obras do pecado, né? Ou seja, o jugo do pecado, da lei, melhor dizendo, do pecado, das obras, da carne. Por isso podemos andar em espírito, aí vencemos, pois sabemos e temos a consciência disso, de que só venceremos esta luta entre o espírito e a carne com Jesus Cristo. Nós temos a consciência disso, porque Deus ele dá até um ponto para nós, uma tentação que nós podemos suportar, porque sabemos até que ponto podemos chegar. Deus não dá além daquilo que nós não podemos chegar. Isso faz entender esta luta interessante entre carne e espírito, espírito e carne, mas vencemos com Cristo Jesus. Isso faz entender. E não estamos debaixo da lei, né, do Antigo Testamento. Vemos a lei da graça de Cristo em nossas vidas. Isso também faz entender dentro da nossa lição de hoje. Meus irmãos, e finalizando a lição de hoje, a nossa conclusão nos diz assim: mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta um conflito, né? Ou seja, entre a antiga natureza, essa natureza pecaminosa, o velho homem, né? Nós temos a natureza pecaminosa entre nós, mas a natureza do velho homem e a sua nova vida em Cristo não está liberto disso, meu irmão. Ele vive em constante luta e com Deus, em constante conflito, né? Como viver uma vida nova, se a velha ainda continua querendo ocupar seu espaço, seu antigo espaço, melhor dizendo? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente a nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus. Nós dependemos inteiramente da graça de Deus para vencer esta luta espiritual contra a carne, contra os desígnios da carne, contra os desejos da carne sobre nossas vidas. Meus irmãos, desde já queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado
por esse canal de Professores em Cristo IBD, vai passar para vocês o nosso canal, você pode acessar, se inscrever no nosso canal. Também temos aí as nossas redes sociais, aí, nosso Facebook, Instagram, Twitter, o nosso site, sempre vai passar para vocês, para que vocês tenham esse material que nós acabamos de lecionar para vocês, né? Para que vocês imprimam esse material, levem para suas salas de aula, professores e professoras, e que tenham algo mais, né, para que vocês possam aplicar aos seus alunos. E faço um convite para você que me assiste por esse canal, para que você possa estar comigo na lição de número 7, que traz o tema A Vida Segundo o Espírito. Nós vamos falar justamente em Romanos, no capítulo 8, que é a sequência, vamos estudar sobre a vida segundo o Espírito. Agora vocês, nessa próxima lição. Meus irmãos, desde já queria agradecer mais uma vez a todos vocês que têm nos assistido, nos prestigiado por esse canal de Professores em Cristo IBD, e dar um recado para você, professor, e para você, professora. Ensine o seu aluno que ele vai vencer essa luta espiritual, na esfera espiritual, né, entre a carne, com o Espírito de Deus na vida dele, ele vai vencer. Então ele vai vencer pela graça divina, ele vai conseguir vencer esta luta, porque é uma luta constante, que ele vai levar pela vida toda, mas vai vencer em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que nós aguardamos vocês na próxima aula, se assim Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus, amém.